Olá, eu sou Elton Oliveira e este é o documentário A Base da Sobrevivência. O objetivo desse projeto é apresentar a realidade de jovens jogadores que buscam em comercial e operário alcançar o sonho de jogar profissionalmente. Sobe o som, aumenta o canto da torcida, empurra a massa que faz esse time jogar. Mas só história não traz vitórias e nem êxitos. É preciso muito além de tradição, ter valores com as instituições que abrilhantaram esses gramados campograndenses. Faz o garoto jogar, crescer e aprender que aqui também é seu lugar. Valoriza os teus talentos, que os frutos hão de alcançar com este clube voos maiores. Decidi ser jogador porque eu queria trazer alegria para minha mãe. Penso que tendo uma vida estável no futebol, posso dar uma vida melhor para minha avó, para meu pai, para minha mãe. O problema é que quando a gente chega numa certa idade, a gente quer desistir porque a gente não tem mais o apoio. A gente não tem dinheiro nem para sair de casa, nem nada. Teve vários momentos que eu pensei em desistir, meus pais me cobrando, falando que o pessoal tava me iludindo. Eu já pensei em desistir algumas vezes. Muitas vezes não ter vale transporte para ir treinar, chuteira. Muitas vezes tive que treinar de tênis. As vozes que ouviram são de atletas do Sub-17 e Sub-19 de comercial e operário. E para não prejudicar os jogadores, esse programa reserva o anonimato de cada um deles. Esse radiodocumentário tem a participação, relatos e visão expressadas de Marco Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Mauro Belarmino, diretor do Esporte Clube Comercial, e Vanderlei Cabreira, diretor das categorias de base do Operário Futebol Clube. Os depoimentos dos jogadores em vários pontos se assemelham, principalmente a falta de apoio e valorização dentro dos clubes, e ainda os poucos profissionais envolvidos nos treinos. Muitas vezes falta auxílio pra gente poder ter um treino melhor. Põe ele mesmo lá, aquele técnico lá mesmo, só ele tá bom, vamos ver o que vai dar. A gente olha assim, a gente fala, cara, a gente não é visto do mesmo jeito que os moleques de outras cidades são vistos. A gente não é valorizado do jeito que os moleques de outras cidades, de outros times são valorizados, né? Eu acho que se tivesse um apoio maior, um apoio tipo assim, vamos fechar aqui com a gente vai fazer um trabalho legal, a gente vai ter um planejamento o ano inteiro. Se fosse criar carreira aqui no estado, acho que não seria uma coisa que eu gostaria pelo fato de não ter apoio e clubes querendo investir na base, nos jovens, né? Tem clubes que chamam simplesmente um time de fora, como acontece no profissional, que vem pra cá e simplesmente eles não conhecem a história do clube, eles não estão preocupados se o comercial é isso, se o comercial vai perder, se o operário vai ganhar, se o 7 vai ser rebaixado. Porque eles não sabem da história. Porque muitas das pessoas não valorizam muita gente. Em 2019, não teremos representantes de Campo Grande na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, como é conhecida. O torneio disputado anualmente no mês de janeiro em Gramados Paulistas é o principal torneio de futebol de base do país. Todo ano são 128 times divididos em 32 grupos na competição. O campeonato recebe a atenção e presença de olheiros do mundo todo, buscando jovens promessas do futebol. Acompanhando treinos e ouvindo relatos de jogadores e funcionários dos clubes, o que se vê é uma falta de estrutura no todo, desde bens materiais a suportes como vale transporte, bola, cone, estaca, materiais que se usa diariamente nos treinos, e claro, a falta de centro de treinamento fixo. Eu sinto falta de investimento, eu acho que falta uma organização, né? Tipo, nos clubes, assim, dar mais estruturas para os atletas, né? Porque isso falta. A gente sentiu falta muitas vezes do treino por ter lugar para treinar, sabe? Porque muitas das vezes a gente treinava no pole e é um lugar que é aberto, né? E muitas das vezes a gente já chegou lá e tem gente jogando no campo. E por falta de não ser nosso, a gente ter que voltar para casa, também a gente perde tempo nos treinos, por causa que às vezes tem 3 bolas, a gente chuta a bola para fora do campo e aí tem que esperar e buscar, ou muitas das vezes perde bola e muitas das vezes isso atrapalha também, né, o treino e o desenvolvimento da pessoa. Às vezes falta algumas coisas, né, como cone, bola, água, né, alimentação, transporte. Daqui pra ir lá na Moreninha, sai lá da Nova Lima pra ir lá na Moreninha, então, a gente tava atravessando a cidade pra ir treinar, a gente treinava em campos reduzidos, em campos ruins. E a gente fazia nossos treinamentos sem cone, sem capacete, que é pra fazer os físicos. Muitas das vezes a gente jogava com bola um pouco murcha, por não ter bomba pra encher. Acho que o pior foi esse ano. Cara, pra falar a verdade, treinos que eu fui, não teve um treino que eu saí do treino e falei assim, poxa, cara, nesse treino eu aprendi.
Cada relato desses atletas traz um sentimento de tristeza em quem acompanha e ainda acredita no ressurgimento da força do futebol local. Outra reclamação dos atletas é a falta de um calendário esportivo que abranja todo o ano. A gente também não tem um campeonato de base que a gente joga o ano inteiro. Então acho que isso acaba fazendo falta. O estadual, por exemplo, o time que eu joguei, o estadual sub-19, no máximo durou 3 meses. Porque a gente não tem um planejamento tipo assim, ó, a gente vai jogar um campeonato o ano inteiro, sub-17. A gente vai jogar 3 campeonatos aqui. Então, tipo assim, a gente não tem essa certeza. A gente acaba, tipo, resolvendo, vou pra São Paulo, a gente vai pro interior de São Paulo, vai pra outros estados. Porque se a gente tivesse uma base mesmo de trabalhar o ano inteiro e conseguir manter essa base até o profissional, é claro que o futebol daqui vai crescer muito. Mas o problema é que, porque eles acabam investindo no profissional e aí acaba que pra base muitas vezes não sobra nada. Os clubes não veem a base como algo determinante, como um patrimônio do clube. Esta também é a visão de Marco Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Eu acho que existe teoricamente uma desorganização, né? A gente tem pautado isso com os dirigentes e existe uma visão, como existe do empresariado uma visão diferente do que é o correto, também o dirigente acredita que a base não é investimento, é gasto. Então quando você fala com o dirigente, nós precisamos fazer um campeonato legal da base, ele fala, mas eu vou gastar com isso, eu vou ter gasto, e não pensa como investimento. Então, quando a gente propõe, talvez, fazer uma competição no primeiro semestre e outra no segundo, seria talvez o ideal para a gente. Mas o custo disso para os clubes é quase que impraticável. Por isso a gente prefere fortalecer uma competição. O futebol local apresenta uma clara deficiência de autopromoção. Isso acarretado por anos de más gestões e administrações dos clubes. Mas, segundo Tavares, isso se deve também ao perfil do empresariado sul-matogrossense. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que a gente tem que trabalhar uma questão de marketing, promoção, conseguir patrocínios para as competições para que a gente pudesse investir esse patrocínio nos clubes. Eu acho que é possível. Só que a gente sofre não só no profissional, e você imagina que a gente já sofre no profissional, a chegar a isso no amador. O empresariado de Mato Grosso do Sul, ele acredita o seguinte, que quando você procura uma empresa para pedir um patrocínio, para fazer uma relação comercial, ele acha que ele tem que dar um jogo de camisa, né, que é um patrocínio. Não, eu já te dou o jogo de camisa para o clube, pode falar, pode contar. Então, o que a gente procura não é um jogo de camisa. O que a gente procura é um investimento em que a gente vai vincular o nome da empresa num bom produto, que é o futebol, e essa relação comercial possa prosperar para os dois lados, tanto para a área esportiva nossa, como para a área comercial da empresa. Mas essa visão, lamentavelmente, não é o que as empresas têm. E as grandes empresas que a gente tem no estado já estão compromissadas com vários fundos que existem. Fundo de investimento esportivo, que o governo tem, o fundo da cultura, que as empresas têm um abatimento através da Lei Rouanet, várias outras coisas que quando você procura as grandes empresas, todas já estão compromissadas com o investimento nesses fundos. E aí você fica sem perspectiva de investimento. E isso, obviamente, que a gente não tendo investimento, a gente não consegue repassar isso para o clube. A defasagem do trabalho de base reflete no campeonato estadual profissional, ressalta Tavares. O sonho de todos os clubes é vender o jogador da base. O segundo plano é uma estruturação da categoria de base para que esses atletas sejam aproveitados no clube profissional, na equipe profissional. Então isso seria um segundo momento. A gente tem um levantamento que 86% dos jogadores que disputaram a Série A são jogadores oriundos de outros estados. Então a gente tem muito poucos atletas do estado jogando na categoria profissional. Apesar de uma tentativa de mudança nos últimos 2 anos, ainda é muito pouco. O clube perde talentos para o mercado de trabalho tradicional ou para clubes de outros estados. O jogador não se sente confiante aqui, não sente uma série de aparatos de suporte e perspectiva, por isso acabam buscando oportunidades fora. Há tentativas de mudança em relação ao modelo de gestão, principalmente no operário, tentando trabalhar de uma forma mais coesa e organizada a base. Já o comercial, apesar de títulos e participações em torneios importantes, não teve trabalhos contínuos desde 2015 e desperdiçou muitos talentos e sonhos.
Um ponto importante na formação de um atleta é a parte psicológica, algo que não se discute no futebol local. Atletas que vêm de família fragmentada, jovens em desenvolvimento, expostos diariamente a tentações como álcool, tabaco e drogas, que terão futuramente saber lidar com exposição e pressão. Essa série de fatores psicológicos fazem enorme diferença para o jogador vingar ou não no futebol profissional. Vamos conhecer um pouco mais a realidade dos clubes. Garra, amor e tradição, destinado a ser campeão. De Mato Grosso mais querido, e em campo é o mais temido. Oh, Operário, oh, 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 Operário, oh, oh. Garra, amor e tradição, preto e branco está no coração. Vanderlei Cabreira, diretor de base do Operário Futebol Clube, explica as dificuldades da base e como está sendo mantida funcionando. A base ela é mantida através de mensalidade dos diretores, uma mensalidade de R$300. Além dessa mensalidade aí, o Zacarias, no dia de jogos da base, ele leva fruta, compra fruta, melancia, banana, ele leva. O seu Anésio, outro diretor, cuida da água, 5 caixas de água, aqueles copinhos, né? Ele leva. É assim, é mantido assim. As inscrições a gente corre atrás, fala, vai ter um campeonato Natal, anuncio numa reunião da diretoria, aí todo mundo corre e aí aparece, né? Mas a base é mantida pela diretoria. Cabreira, assim como os atletas, enxerga a falta de um calendário de maior atividade para as categorias de base e ressalta a importância social de inclusão dos jovens no esporte através do clube. A federação não dá nenhum calendário, ela dá um campeonato estadual por ano, um campeonato curto. O Sub-15 não teve quórum esse ano, é muito caro, arbitragem caríssima, de R$750 a R$850 por jogos, é muito caro. A federação, é uma crítica que eu estou fazendo mesmo, né? Do meu ponto de vista construtivo, né? A federação não dá apoio em nada, eles só fazem um calendário, dá lá as regras e o clube se vira. Paga taxa de arbitragem, translado dos atletas, alimentação dos atletas. Se tiver que viajar, o ônibus é por conta do clube, a alimentação por conta do clube, não dá nada em troca. Nós sabemos que vem um dinheiro da CBF para a federação, mas o dinheiro não chega aos clubes. Isso aí é fato. Mas é dinheiro que eles recebem da CBF, tinha que repassar para os clubes para dar esse apoio. Não precisa dar dinheiro para o clube. É simples, paga arbitragem, translado, e manter a nossa base viva e forte. A hora que eles verem se nós somos trabalhando com crianças aí, eu tenho garotos lá que tem pais que são presidiários. Eu tenho crianças ali que, se ele perder o foco do futebol, ele deixar de ver aquela luz no fim do túnel, ele vai cair para o mundo, vamos colocar logo aí, para o mundo do crime. Tem muito garoto ali, garoto problemático nesse sentido. Que a única esperança dele é o futebol. E se ele perder esse foco daquela luz lá no fim do túnel, aquela luz apagar, eu faço esse trabalho pensando nesses garotos. Sobre a questão de apoio financeiro aos atletas da base, Cabreira explica como é conduzido no Operário. Nenhum garoto recebe. A ajuda de curso que eu me referi era assim, eu chego na reunião da diretoria e falo, garoto tal, ele é o mais velho e ele tem mais 3 irmãos pequenos, e a mãe está cobrando, geralmente não tem pai. É filho de... O pai já saiu de casa, o pai não quer nenhuma responsabilidade, entendeu? O que a gente faz? A gente se reúne lá e compra um sacão, uma cesta básica, dá pro garoto. Olha, esse garoto vai receber cesta básica por 3 meses. Aí aquele garoto recebe por 3 meses, aí só 3 meses, depois a gente vai ver o que ele pode fazer. Aí uma atenção para outra, é assim. É incrível, mas é assim que a gente trabalha com a base. Vamos dando uma cesta básica. A ajuda de custo não tem como dar, porque nós não temos patrocínio. Comercial é o maior, a torcida já consagrou. Nossa torcida é a melhor, salve o nosso torcedor. Se o comercial entra em campo, ele precisa de você. A torcida é a alma do time, tão boa a torcida é mais fácil vencer. Salve o comercial, salve o nosso torcedor. Mauro Bellarmino, diretor do Esporte Clube Comercial e que trabalha com categorias de base desde 1980, relata que para ele foi o começo do enfraquecimento dos clubes e resultou em perda de identidade.
Os dois clubes perderam o mais importante, que eram as duas sedes. O Comercial perdeu a Vila Olímpica e o Operário a sede aqui na Avenida Bandeirante, lá na Poliesportiva, lá na Vila Popular. E acho que aí começou a decadência do futebol, com a perda das sedes dos clubes. E vem os presidentes que, não sei se entendiam ou não do futebol, mas que deixaram os clubes estar nessa situação que se encontra hoje. Hoje os clubes não têm campo de treinamento, não tem sede, não tem alojamento, não tem nada. Então, enquanto os diretores dos clubes não pensar em reestruturar principalmente o patrimônio com CT de treinamento e uma sede que você possa ter uma identidade. Os clubes hoje não têm mais identidade. Belarmino vê descaso da diretoria com a situação atual da base comercialina e ressalta o empenho dos profissionais do clube. Olha, eu vejo com muita tristeza ver no Comercial o Davi trabalhando, correndo, andando para cima e para baixo, sacola nas costas, e os diretores não estão nem aí com a coisa. Estão pensando já montar o time profissional para o ano que vem. E no Operário também o Vanderlei, lá que está tentando reerguer a base, mas sem apoio de ninguém. Então eu vejo com tristeza. Uma ou duas pessoas tentar fazer, o resto olhando e não dando a mínima para a situação. Porque é difícil você trabalhar na base, você espera 4, 5 anos, como a gente fazia antigamente. Tem moleque que chegou com 15 anos, só foi despontar com 19, aí o clube ganhou dinheiro. Tá entendendo? O clube ganhou dinheiro com o Alberto, com o Tatinha, com o Marquinhos, com um monte de jogador, como o Operário ganhou também. Só depois de uns 4, 5 anos que o pessoal ia valorizar os atletas, por quê? Eles não focaram na base, e não focam até hoje, e não vão focar. Hoje o Comercial tem uma escolinha que tem uns 5, 6 moleques de boa técnica, mas vai ver se aparece um diretor lá para ver se esses guri treinar, não aparece. Fica lá o Matheus, o Diego, o Juninho, que estão trabalhando, pessoas sérias, dedicadas. É isso que acontece no futebol mato-grossense. Um ponto crucial para a melhora de condições dos clubes seria sua união nos bastidores, que cooperassem entre si para buscar apoio, visão também adotada por Belarmino. A partir do momento que não sentar todo mundo numa mesa e discutir toda a situação dos clubes, aí nunca vai melhorar. Eu tenho certeza que o pessoal não tem interesse em fazer isso aí. Então, acho que os presidentes, os diretores do clube, dos dois clubes da capital, porque eu acho que, em si, falando de futebol de base, tem que ser Operário Comercial. Tem muita gente inventando os clubes aí, mas é só para iludir os jovens aí, falando que levam e no fim... Eu acho que tem que sentar o Operário Comercial, tentar reestruturar aí no prefeito, no governador, tentar arrumar umas áreas, nem que seja acomodado, que não seja em definitivo para os clubes. Eu acho que tem que pensar muito nisso aí, que se passa em definitivo do jeito que a situação é caótica dos clubes. A partir do momento que pegar uma escritura de uma área aí, de doação, infelizmente perde todos os dois clubes para ir na justiça. Então é um comodato de 20 anos aí, e de repente até com a ajuda do Poder Público fazer o centro de treinamento, no mínimo uns 4 campos para cada clube de Campo Grande, para que possa refazer o jogador. Material humano tem bastante. Pode ter certeza, todo dia surge um menino aí, às vezes você fica até assim, como o Campo Grande e o Mato Grosso é um celeiro para o futebol. Ainda para Mauro Belarmino, é importante os clubes terem um aporte em torno do atleta e levanta o viés de parcerias com as universidades como possibilidade. Você tem que dar assistência para os guris 24 horas. Você vê que tem cada moleque acima da média, mas você não conhece o que está acontecendo por trás dele. É uma família desestruturada. Tem moleque aí que não tem pai, não tem mãe, às vezes mora com o avô, com o tio. Então tem que fazer isso aí, voltar a se organizar, fazendo parceria com as faculdades, com as universidades, trazendo psicólogo para dentro dos grupos, fisiologista, que é um trabalho hoje muito importante nos clubes, nutricionista, fazer um departamento atuante de médico, fazer acho que uns grupos fortes, pegando pessoas idôneas para mexer com futebol de base, fazer parceria com as faculdades, com as universidades, para que a gente possa galgar de todos esses cursos que eles têm lá dentro. A partir do momento que fizer isso aí, pode ter certeza que a base vai ser fortalecida. No bloco anterior, conhecemos um pouco da realidade dos clubes, as dificuldades, mas também a falta de uma política sólida como meta de autossustentação. Pouco se busca um modelo de sustentabilidade para o futuro. Os clubes imaginam vender um jogador e que o dinheiro entre para o clube. Esse documentário busca levantar um modelo plausível para, em médio e longo prazo, poder gerar receitas aos clubes. O mecanismo de solidariedade da FIFA distribui até 5% de uma transferência internacional do jogador por toda a carreira. Então, por mais que passe 10 anos, o clube ainda pode obter uma rentabilização com o atleta.
Mas para ter esse direito, o clube deve cumprir uma série de parâmetros como garantir assistência psicológica, médica, possuir alojamento e instalações desportivas adequadas, ter profissionais especializados, entre outras exigências. A aferição do cumprimento das normas é feita pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e emite o certificado de clube formador para a entidade de prática desportiva formadora. A divisão dos 5% da transferência do atleta pode ter vários clubes, desde que o jogador tenha ficado ao menos um ano no mesmo. A fatia é dividida com 1% para cada ano de formação, dos 14 aos 17, e 0,5% para cada ano, dos 18 aos 19, totalizando os 5%. Investir na categoria de base é muito bom, porque se você revelar jogador, você vai ter seu retorno depois. Essa é uma vertente que pode elevar as situações dos clubes e dar sustentabilidade a médio e longo prazo. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Este foi o documentário A Base da Sobrevivência. Eu sou Elton Oliveira e até mais. Este foi um trabalho produzido para a disciplina de Projetos Experimentais como item obrigatório para aprovação no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob orientação do professor Dr. Mário Luiz Fernandes. Esta foi uma produção do acadêmico Elton Oliveira no ano de 2018.